Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Ainda de pé, irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia nessa noite, no livro do Gênesis, capítulo de número 15. Livro do Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 1. Nós vamos meditar em alguns textos nesta noite, irmãos. Eu quero, antes de qualquer coisa, demonstrar minha gratidão aos irmãos nesta igreja. Eu sou um diácono. Samuel antes nos antecedeu aqui, falou a respeito do que aconteceu hoje na sede, irmãos. Eu sou diácono, entrei no ministério cedo. Eu sou diácono há 8 anos. 8 anos eu sirvo a Deus no diaconato. E dia 30 de março agora eu fiz 8 anos de diácono. E hoje nós recebemos ali o reconhecimento da matriz. E eu vou ser bem sincero e sucinto com os irmãos em dizer algo. E nesse período de 8 anos eu nunca havia me sentido como estou me sentindo neste momento. Eu me sinto nesse momento grato a Deus primeiramente e também muito grato a essa congregação chamada Ebenezer, pelo respeito, pelo carinho quando eu cheguei aqui com a minha família e recebi os irmãos. Eu louvo a Deus porque os obreiros me abraçaram, todos os obreiros, os irmãos me abraçaram e principalmente abraçaram a minha esposa e meu filho. Mesmo meu filho sendo bastante arteiro, né? Ele é muito conhecido dos irmãos. Mas eu sou muito grato aos irmãos, de coração. Tenho me sentido à vontade. E eu posso dizer de coração, diante do altar de Deus, que eu estou vivendo a melhor fase da minha caminhada com Deus, como obreiro, aqui neste lugar. Porque eu tenho sido alimentado, tenho sido cuidado, tenho sido amado pelos irmãos. Que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus, amém? Livro do Gênesis, capítulo 15, verso 1, os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém? Os irmãos podem tomar assento nessa noite, louvando a Deus pela sua palavra. Irmãos, o texto que nós lemos nesta noite é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, livro do Gênesis, capítulo 15. O livro do Gênesis, capítulo 15, a Bíblia vem falando a respeito de um fato que aconteceu ali na casa, na tenda do nosso pai na fé, chamado Abrão. A história nos diz que Deus olhou para a Mesopotâmia, para uma terra chamada Terra de Ur dos Caldeus, e encontrou Abrão. A história nos diz que Abrão era filho de um idólatra. Seu pai se chamava Terá, era um homem totalmente idólatra, foi criado sob a idolatria, debaixo da adoração a diversos deuses da Mesopotâmia. A história vai nos dizer que Deus encontrou Abrão, chamou Abrão, liberou uma palavra para Abrão e convidou Abrão a sair da sua terra, de dentro da sua casa, do meio da sua parentela,
diz que Abraão, debaixo da ordem de Deus, ele segue a sua caminhada, dá-se em casamento com Sarai, e ainda debaixo de uma promessa, está crendo que iria ter uma semente junto com Sarai. Os anos se passam e chegamos ao capítulo de número 15 do livro do Gênesis. Agora Abraão está de idade avançada, a sua esposa Sarai também de idade avançada, porém 10 anos de idade mais nova do que ele, e sendo acometida de uma dificuldade em gerar filhos, pelo fato de ser estéril. A história vai nos dizer, Gênesis capítulo 15, que Abraão está dentro da sua tenda, e enquanto ele está dentro da sua tenda, Deus decide se manifestar para Abraão em uma forma profética. E de que forma Deus decide se manifestar? Livro do Gênesis capítulo 15, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: e veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Deus se manifesta para Abraão enquanto ele está dentro da sua tenda, totalmente triste, cabisbaixo, porque existia uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ele tinha uma promessa de Deus liberada sobre ele e sobre a sua casa. Os anos estavam se passando e a promessa não estava se cumprindo. E Deus se manifesta para ele no momento talvez mais difícil da sua caminhada. Deus decide se manifestar, e Deus se manifesta com uma palavra, e as duas expressões do versículo 1 são essas que nos chamam a atenção: em palavra e em visão. O homem está dentro da sua casa em conflito, triste e cabisbaixo, e ele ainda tem o privilégio de receber a honra de Deus, de receber uma visita de Deus em palavra e em visão. E é de nosso conhecimento que neste período Deus não se manifestava assim em visão para qualquer um. Deus não se revelava desta forma para qualquer um, mas o homem tem este privilégio. Gênesis capítulo 15, versículo 2, a Bíblia vai nos dizer que Deus acaba de falar para ele, de dar 3 pérolas para ele no capítulo 1. Não temas, Abraão, eu sou contigo, eu sou o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. Gênesis capítulo 2, versículo 2, Abraão vira para Deus e fala: Senhor, e pergunta: o que o Senhor há de me dar? Não tenho semente, não tenho filhos. E mais à frente ele diz: e o herdeiro da minha casa será o meu servo Eliezer. Deus agora está escutando as lamúrias de Abraão, e ele se manifesta mais uma vez para Abraão. E a manifestação de Deus para Abraão é da seguinte maneira: Abraão, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Em algumas versões, aquele que sairá das tuas entranhas. Aí o texto vai nos dizer que Deus pega Abraão e o leva para fora da sua tenda e dá uma ordem para Abraão, e a ordem de Deus é esta: Abraão, conte as estrelas, se as pode contar, porque assim será a sua semente, a sua descendência. Aí o versículo 6, acontece uma coisa linda, que o texto vai nos dizer que creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. E aqui no versículo 6 nós vemos a primeira manifestação da justificação que o apóstolo Paulo fala mais à frente na carta aos Romanos. É Deus se manifestando na vida de Abraão, e Abraão sendo justificado, porque ele creu no Senhor no momento de conflito na sua vida. Amém? Amém. O texto é muito conhecido por nós, irmãos, mas a gente tem algumas lições aqui nessa noite que eu quero
irmãos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, por gentileza, com a sua Bíblia aberta. Livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos passear em alguns versículos aqui nessa noite, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, por gentileza, em nome de Jesus. Abraão está dentro da sua casa em conflito, porque o tempo passou, e ele tinha uma promessa, sendo fiel a Deus, temente a Deus, e não está vendo as coisas acontecerem conforme aquilo que ele estava crendo no Senhor. Mas Deus faz algumas coisas com Abraão, Deus trata com Abraão algumas coisas que eram de fato necessárias serem tratadas. Acompanhe comigo, por gentileza, livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abraão está dentro da sua tenda agora. Deus é onisciente, amém? Amém. Deus é onipresente, amém? Amém. E Deus é onipotente, amém? Amém. Abraão está dentro da sua tenda. Deus sabia da história de Abraão. Deus sabia das condições de Abraão. Deus sabia da história e do currículo de Abraão. E Deus se manifesta no versículo 1 da seguinte maneira para Abraão: não temas, eu sou o teu escudo e o seu grandíssimo galardão. Deus sabia que Abraão estava carente de viver o sobrenatural na sua casa, que era gerar um filho junto com a sua esposa. Mas Deus se manifesta para Abraão dizendo: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão de Deus: eu sou o seu grandíssimo galardão. É de nosso conhecimento que galardão é coisa grande, galardão é recompensa, galardão é prêmio. Antes de Abraão declarar a sua necessidade, Deus se manifesta para ele no versículo 1 dizendo: eu sou o seu grandíssimo galardão. Com outras palavras, eu sou a sua maior recompensa. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você tem necessidades, você tem dificuldades, mas o que eu sou na sua vida é maior do que as suas necessidades. Você chegou aqui nessa noite de domingo, talvez triste, cabisbaixa, falando: Senhor, eu estou vivendo a pior fase da minha caminhada contigo. O Senhor me fez promessas e as promessas ainda não aconteceram na minha vida. Deus está lhe dizendo, por intermédio da sua palavra: eu sou o seu grandíssimo galardão. As suas necessidades não são maiores do que a Deus na sua vida. Somos o que somos por causa de Deus. Temos o que temos por causa de Deus. Se chegamos aonde chegamos é por causa dele. Se ele não deu é porque não é momento. Deus diz para ele: eu sou o seu grandíssimo galardão. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, a sua maior recompensa sou o Senhor. Isaac ainda não chegou, mas eu sou a sua maior recompensa. A tua dificuldade não é maior do que Deus na sua vida. O nosso maior bem ainda é o Senhor. A nossa maior riqueza ainda é o Senhor. O nosso bem maior ainda é o Senhor. O maior bem da igreja ainda é o Senhor. O maior bem da sua casa ainda é o Senhor. Aleluia! Abraão está em conflito, mas Deus diz para ele: eu sou o seu grandíssimo galardão. Antes que você fale, a sua maior premiação sou eu. Isaac ainda não chegou, mas eu sou a sua maior recompensa. Quando Deus diz para Abraão que ele é a sua maior recompensa, o seu maior galardão, Deus está preparando Abraão, Deus está amadurecendo Abraão. Se eu fosse dar um tema para a minha mensagem dessa noite, eu iria pregar sobre o seguinte tema: amadurecendo dentro da tenda.
já conhece a voz de Deus, mas existia a necessidade de amadurecer com Deus, porque para vivermos coisas grandes de Deus, nós precisamos amadurecer. Isaac só nasce quando a gente está amadurecido com Deus, quando a gente começa a criar um relacionamento com Deus mais profundo. Amém? Amém. Mas uma lição do texto, versículo de número 2, olha o que nos diz. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? O homem no versículo 1 acaba de escutar de Deus: eu sou, não temas, eu sou o seu escudo e eu sou o seu grandíssimo galardão. O homem acaba de ouvir de Deus 3 pérolas, e ele ainda tem a audácia e a coragem no versículo 2 de perguntar para Deus: o que o Senhor há de me dar? Abraão está nos dando um exemplo aqui da nossa geração, que nós chamamos de pós-moderna. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Nós ouvimos coisas de Deus, nós recebemos coisas de Deus, mas nunca estamos satisfeitos com nada na presença de Deus. O homem acaba de ouvir 3 pérolas de Deus, mas ele tem a cara de pau, a coragem de perguntar para Deus: o que o Senhor vai me dar? Permita-me lhe dizer algo aqui nessa noite. O que importa não é o que Deus vai te dar, o que importa é o que Ele é na tua vida. O que importa não é o que Ele vai gerar na sua casa, o que importa é o que Ele é dentro da sua casa. O que importa não é o que Ele vai fazer no seu trabalho, mas o que importa é que Ele tem autoridade sobre a sua vida lá no seu trabalho. Deus ainda é o nosso bem maior, e Ele é a nossa maior recompensa. A nossa geração é uma geração mimada, irmãos. A gente nunca está satisfeito, a gente nunca está se agradando de nada com Deus. Deus acaba de nos abençoar, daqui a 3 meses estamos perguntando para Deus: Senhor, por que não aconteceu isso? Deus acaba de liberar uma palavra profética aqui no altar, diante da sua palavra, que é a maior profecia. Deus fala conosco através de um profeta, Deus fala conosco no louvor, Deus abre as portas, nos abençoa, e a gente ainda continua cobrando de Deus: Senhor, por que não está acontecendo aquilo que o Senhor falou comigo há um tempo atrás? Isso é falta de maturidade cristã, isso é insatisfação com Deus. Precisamos amadurecer, e a palavra de Deus para você nessa noite é essa: sejamos gratos com Deus, não por aquilo que Ele vai dar, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. Abraão está perguntando: o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai me dar? Mas uma lição no versículo 2 do capítulo 15. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Irmãos, olha a ignorância do homem, a falta de maturidade. Ele está jogando para Deus uma coisa que Deus sabe por completo. Ele está dizendo para Deus: Senhor, o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer? Como vai ficar a situação, Senhor? Ele está cobrando de Deus, e esquecemos de tudo que Deus fez na vida dele. Ele vivia na terra de um dos caldeus, no meio da idolatria. Deus chamou ele, fez uma promessa para ele viver algo grande de Deus, e ele tem a audácia de cobrar de Deus, de jogar para Deus a sua situação. Esquecemos de tudo que Deus já fez na vida dele. Quando Abraão vira para Deus e fala: Senhor, o que o Senhor há de me dar? E o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer. Ele está dizendo: Senhor, eu não me esquecemos de todas as promessas que o Senhor me fez. Mais uma vez se mostrando ser imaturo para viver o sobrenatural de Deus. Ele vira para Deus e fala: Senhor, essa é a minha situação. Esquecemos de tudo que Deus fez. Se Deus falou que ia dar, Ele vai dar. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele falou que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Se Ele falou que vai salvar, Ele vai salvar. E qual a minha
atitude como homem de Deus e mulher de Deus madura na fé, aguardar o tempo de Deus, porque se Ele não fez, ainda não é o momento certo. Nos falta maturidade com Deus muitas das vezes, querido. Ele está jogando para Deus, esquecendo de tudo que Deus fez na vida dele, na casa dele. Mais uma lição, versículo de número 3. Disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão agora está continuando falando com Deus, e agora está dizendo para Deus: Senhor, vai ser Damasceno, o herdeiro vai ser Damasceno Eliezer. E tem mais, ele não joga um ponto de interrogação perguntando, ele joga um ponto. Ele fala para Deus e deixa. E agora o meu herdeiro vai ser Eliezer, Senhor. Já que o Senhor não me deu, vou ter que fazer de herdeiro da minha casa o meu servo Damasceno. Quando Abraão toma essa atitude, sabe o que Abraão está dizendo para Deus? Senhor, o Senhor não me deu a bênção, eu vou adotar uma bênção de terceiros. Eu vou terceirizar minha bênção. Eu vou adotar Eliezer como meu filho, como meu herdeiro, porque eu não gerei filhos. Permita-me lhes dizer algo aqui nessa noite. Mas milagre de Deus, bênção de Deus, não se adota, se gera. Abraão está querendo aqui usar uma artimanha. A gente pensa que Abraão só usou de artimanha quando usou Agar junto por intermédio de Sara para nascer Ismael, mas antes ele já queria agir erradamente aqui, porque ele disse: Senhor, o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. E a minha pergunta para os irmãos dessa noite é a seguinte: Eliezer era filho de Abraão, irmãos? Não. Quem era a mãe de Eliezer? Não sei. O milagre, Deus havia falado que ia ser semente dele e não adotado. Milagre não se adota, milagre se gera. Aleluia. Por que milagre se gera? Porque só valorizamos aquilo que sentimos dores de parto. Aleluia. Só valorizamos aquilo que carregamos por muito tempo com dor. Só valorizamos aquilo que cultivamos com luta e lágrima. Crente mimado que recebe coisas fáceis não valoriza, mas quem gera e carrega com dor valoriza. A nossa geração é mimada e sofre com isso conflitos, porque quer adotar a bênção dos outros. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é essa: gere o seu milagre, gere o seu Isaac, por mais difícil e demorado que seja, gere. Milagre não se adota, milagre se gera. Amém, Deus. Isaac quer, diácono, mas a gente tem que rir com os que rirem, chorar com os que choram, é fato. Rir com os que rirem, chorar com os que choram, é fato. Mas ninguém sabe a dor que aquele irmão está sentindo para chorar, porque é pessoal. Ninguém sabe qual é o gosto que o irmão está sentindo de alegria para estar se alegrando. Eu posso me alegrar, eu posso sorrir, mas só quem gerou sabe o valor que tem o seu milagre. Vivemos numa época, irmãos, com a permissão, mas que as pessoas querem viver milagres. As bênçãos chamadas de fast food são os milagres Sadia, Seara, Aurora, que você compra, bota no micro-ondas, em 10 minutos está pronto. Você coloca lá, fica até apresentável, fica até gostoso, mas não tem o valor de uma bênção, de um milagre como feito no fogão a lenha. E como é a comida do fogão a lenha? Você prepara uma panela de barro, coloca no fogão a lenha. A comida vai ficar cozinhando lá, não rapidamente, mas bastante tempo. Mas quando ficar pronta, o cheiro é diferente, o gosto é diferente. Porque teve um tempo de preparo, teve um tempo de amadurecimento, teve um tempo cozinhando, teve um tempo sendo amadurecida. Permita-me lhes dizer algo aqui nessa noite, debaixo da autoridade do eterno Espírito Santo. A vontade de Deus para a tua vida é que você gere o seu milagre. Não é tempo de não adotarmos a bênção dos outros, mas é tempo de falar: Senhor, eu vou comprar esta briga, eu vou buscar
Versículo de número 4. Olha o que nos diz. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: o homem acaba de demonstrar sua insatisfação para Deus. O homem acaba de jogar todas as suas lamúrias para Deus. E a esperança de Abraão, irmãos, sinceramente aqui, era ouvir o sim de Deus. Talvez Abraão pensou que iria sensibilizar a Deus, porque o nosso tempo de caminhada com Deus, achamos que nós temos o poder de sensibilizar a Deus. Deus tem poder de tudo. Eu não posso mover Deus. Deus não é ventríloco. Deus não pode ser manipulado. Deus é Deus. Abraão tenta sensibilizar a Deus, e Deus diz para ele, quando ele espera ouvir o sim de Deus, Deus diz: e veio a palavra do Senhor a Abraão e disse: este não. Este não. O homem está esperando ouvir um sim de Deus. Lembremos nessa noite que o homem está debaixo de uma promessa de Deus. Lembremos nesta noite que o homem era fiel a Deus, estava submisso à vontade de Deus, e ele está aguardando ouvir um sim de Deus. E quando ele pensa que vai ouvir um sim de Deus, ele ouve: este não. E o que é isso, diácono? Deus amadurecendo o homem mais uma vez para viver o sobrenatural. Aleluia! Porque quando Deus diz não para um crente, não é birra de Deus, porque Deus não tem birra com ninguém. Não é ira de Deus, mas é Deus preparando o crente, amadurecendo ele para viver coisas grandes. Pode ser até um paradoxo isso, eu vou lhe dizer, mas o não de Deus é o sim lá na frente dele também. Quando Deus diz não para você aqui hoje, mesmo você estando debaixo da obediência dele, mesmo tu sendo submisso, sendo temente, fiel a ele, é ele te preparando para viver o sobrenatural mais à frente. Se Deus até agora disse não para os teus projetos, é porque ele quer te levar a coisas grandes mais à frente. Deus diz não, este não. Este não. O homem está em conflito dentro da sua casa. Deus diz não. A gente, para amadurecer, tem que aprender a ouvir não de Deus. Às vezes vai querer dar passos, fechar contratos, comprar coisas, tomar decisões, e Deus vai falar: não, não é agora, não é o momento. Esse não é o dia, não é agora, não é. E quando Deus diz não, isso é algo preventivo de Deus. Isso é uma prevenção de Deus para nós. Quando Ele diz não, Ele está nos prevenindo de algo até triste mais à frente. Se tu chegou aqui nessa noite e está ouvindo o não de Deus, glorifique a Deus em nome de Jesus, porque isso é cuidado de Deus para a tua casa, para a tua vida. Isso é revelação do amor de Deus por você. O não de Deus é cuidado dele para conosco. Deus diz: este não. Faz uma lição. O versículo 5, Deus diz ainda: então, versículo 4, desculpe. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Deus está falando para Abraão: Abraão, você não vai adotar Eliezer, porque milagre não se adota. Milagre, o teu milagre, Abraão, vai ser gerado de dentro de ti, das tuas entranhas. Com outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, Eliezer é você tentar fazer uma gambiarra, mas o teu milagre, a tua bênção, vai ser gerado de dentro de ti. Existem milagres que não existem, mas já não nasceram, mas já existem. Existem milagres na tua casa, na tua vida, que ainda não nasceram, mas já existem dentro de você. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, Isaac ainda não nasceu. Eliezer você não vai adotar, não. Mas o teu milagre já existe, está dentro de você. Você vai gerar o seu milagre. Com outras palavras, mais profundo, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, a responsabilidade da tua bênção está contigo. Se você crer e acreditar, tu gerarás e viverás sobrenatural.
tua semente. O homem está dentro de casa em conflito, triste. Deus palestra com ele, Deus diz não para ele, Deus amadurece ele, Deus trata com medo. E depois Deus diz para ele: agora, vem para fora e conte as estrelas, se as podes contar. É impressionante a sabedoria de Deus para tratar com o homem. Deus queria amadurecer tanto Abrão, que ele tratou nos mínimos detalhes. A expressão no versículo 5 é essa: e Deus o levou para fora da tenda. Deus tira ele de dentro da tenda em que ele está tendo conflitos, leva ele para fora. O homem está vivendo um momento difícil na sua vida, e Deus o convida a fazer uma coisa mais difícil, e até meio que loucura: olhar para os céus numa noite fria de deserto e começar a contar um monte de estrelas. E Deus até soa como um som de ironia: se as pode contar. Manda o homem contar um monte de estrelas. O homem começa a contar as estrelas. E o que é isso? O tratamento de Deus para amadurecer o homem para viver o sobrenatural. Porque o homem está dentro de casa em conflito, porque as coisas não aconteceram. E Deus diz para ele: agora sai para fora e começa a contar estrela. E o que é contar estrela? Exercitar a fé, amadurecer. Porque o Abrão de dentro da tenda é um homem incrédulo, que está em confusão, em conflito. Se Deus vai abençoar, não vai. Se Deus vai fazer, não vai. Está no tempo já de caminhada com Deus, está já descrente se Deus vai fazer ou não, porque o tempo passa e nada acontece. Aí Deus pega ele e fala: vem para fora, sai da tenda do conflito, olha para os céus e amadureça. De que forma? Começando a contar estrelas. Isso é tratamento de Deus. Um homem orgulhoso e em conflito. Por quê? Olha para o céu, passa coisa de louco, começa a contar estrelas. Mas para que isso, Senhor? Isso é para você aprender o que é fé. Você mais à frente vai ser chamado de pai na fé. E para ser pai na fé, tem que crer em coisas impossíveis. Então olha para o céu e comece a contabilizar as estrelas, porque assim será a tua descendência. Permita-me lhes dizer algo aqui nessa noite, eu corro para o fim. Para a gente amadurecer com Deus, Deus vai nos levar a fazer coisas que a gente nunca foi acostumado a fazer. A expressão do versículo 5 é essa: e Deus o levou. Abraão não foi porque quis, porque Deus o convidou a sair, para ele exercitar a fé e amadurecer com Deus. E para amadurecer com Deus, a gente tem que subir um degrau. E para subir degraus, a gente tem que entrar numa profundidade de intimidade com Deus. Para a gente viver o sobrenatural de Deus, a gente tem que fazer coisas que para a gente às vezes é loucura. Acordar de madrugada para orar, sair da nossa normalidade, começar a entrar em jejum, começar a vir para a consagração, começar a orar, começar a abrir mão do pecado, começar a se santificar, começar a pôr a nossa fé em ação. Abraão, quando sai da tenda e começa a contabilizar as estrelas, ele está agindo com fé. Porque para viver sobrenatural de Deus, tem que dar um passo, sair da tenda. Fiquemos de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia! Às vezes a gente se pergunta por que as coisas não acontecem na nossa tenda. Às vezes a gente se pergunta por que o tempo passa e as coisas não acontecem. Muitas das vezes é por causa da vontade permissiva de Deus, Deus não quis fazer. Outras vezes é porque a gente nunca quer amadurecer com Deus. Queremos ficar sendo meninos espirituais com Ele. Mas chega um momento que a gente tem que amadurecer com Deus. E amadurecer é sair da tenda. Amadurecer não é ficar dentro da tenda falando para Deus suas lutas, seus problemas. Mas amadurecer é sair da tenda e começar a contar a estrela. É começar a exercitar a fé. Versículo de número 6 diz assim: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Aqui inicia
que Paulo fala lá aos Romanos. Nós estamos estudando a respeito da carta dos Romanos, quando a respeito da justificação pela fé. Aqui é a primeira expressão na Bíblia a respeito de justificação. É de nosso conhecimento que no Antigo Testamento não usa da expressão graça, porque graça só veio ser falada a respeito após a crucificação de Jesus. Mas aqui nós vemos a manifestação dela, porque diversas vezes nós vamos ver no Antigo Testamento a manifestação da graça de Deus, em livramentos, em vitórias, em batalhas, quando o povo era infiel com Deus. Aqui nós vemos também a manifestação da graça. E o que é a manifestação da graça? O homem servia a Deus, mas está incrédulo de Deus fazer o seu milagre. Aí Deus manifesta a sua graça na vida dele. Deus manda ele contar as estrelas, ele conta, e ele é justificado. E o mais lindo é que a nossa língua portuguesa ela é muito limitada, irmãos. Estou aqui diante dos irmãos que são professores, eu sou aluno do irmão Samuel, do nosso irmão Moisés. A nossa língua portuguesa é limitadíssima, irmãos. A expressão mais próxima foi essa: e creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Mas no texto original no hebraico está escrito: e apoiou-se Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. A literalidade do hebraico é mais profunda, é mais verdadeira, porque ela diz: e apoiou-se Abraão no Senhor. O homem está em conflito porque as coisas não estão acontecendo, mas ele tem a coragem de se apoiar no Senhor. Com a palavra de Deus para o teu coração, e a palavra é esta: mesmo nos conflitos da tua caminhada, inclina-se no Senhor. Aleluia. Encosta-se no Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele considerará o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Se Ele ainda